Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live. Vamos falar um pouquinho sobre métodos ativos, sobre criatividade na educação. Bom, não irei fazer transmissão de tela, nós vamos conversar, será um bate-papo. Vou mostrar aqui para vocês participarem das bolsas, concorrerem aí às bolsas que o Dia Mundial da Criatividade está ofertando para você, aluno, professor também. Eu sei que tem muitos professores aí interessados nessas bolsas, então está aqui para vocês. Muito bom, show de bola. Vou falar também esse código aqui para não ter erro, tá, pessoal? Que isso aqui é muito importante, são mais de 100 bolsas de estudos, né, para que vocês possam aí participar e concorrer. https://app.creativecard.com.br, tá? Mais uma vez aqui para vocês. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Sávia Souza Rodrigues, eu sou professora universitária, sou especialista em métodos ativos na educação, metodologias ativas e TEDx, sou especialista em docência no ensino superior e MBA em liderança e coach. E eu gostaria de falar com vocês sobre criatividade nesse dia específico onde o mundo parou para falar sobre esse assunto. E aí eu pergunto para você, você é criativo? Você é criativa? Será que você pensa em estratégias criativas para o seu negócio, para a sua aula, para o dia a dia? É muito engraçado porque às vezes nós falamos em criatividade e a gente pensa somente em grandes ações, em grandes atitudes, em algo que talvez não te leve a ser criativo de fato. Porque a criatividade, ela não nos exige muita imaginação, ela nos exige ação. Porque a própria palavra vem do radical criar. Criar métodos, criar ações, criar novas formas de pensamento sobre aquilo que nós estamos falando. Pode ser no seu empreendedorismo, no seu negócio, ou pode ser também através da sua sala de aula. Hoje, nesse cenário de pandemia, nós professores tivemos que nos reinventar através da era tecnológica, computadores, montando estúdio em casa. E os alunos? Será que eles também conseguiram seguir esse ritmo tão frenético que é a era tecnológica? Hoje, nós nos deparamos com várias pessoas no qual ainda não têm acesso ao Wi-Fi. E essas pessoas, será que elas estão sendo criativas para manterem as suas aulas, acessarem conteúdos e assim adquirirem aprendizagem e conhecimento? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais, cidade mineira, mas quero agradecer o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, que me acolheu para que eu pudesse falar um pouquinho a respeito de metodologias ativas. Para quem ainda está começando agora a entrar na live, né, ainda não assistiu um pouquinho do início, tenho certeza de que você, participando dessa live e de outras grandes aí que estão acontecendo, vai dar um start e você vai pensar sobre várias estratégias que os métodos de ensino nos levam. Quero começar a falar um pouquinho sobre o curso de formação no qual eu tenho feito, Tríade da Alfabetização e da Alta Performance, para a formação de professores. Novos alunos, novos professores, novos métodos para que possamos alcançar cada vez mais ensinos críticos e reflexivos para que as pessoas possam encontrar a afetividade através da educação. Tenho certeza de que você deve se lembrar de algum professor ou alguma professora na qual você teve contato e que te levou a pensar
sobre a docência, se te ensinou alguma coisa que você gostou muito, que você achou interessante, que você gostou. Será que, de fato, essa professora não marcou a sua história? Porque nós, professores, marcamos a história dos nossos alunos. Eles passam por nós, levam um pouco da nossa essência, mas eles deixam um pouquinho deles também conosco. E falar sobre métodos ativos, nós podemos falar sobre situação-problema. Você já ouviu falar em situação-problema? Nós, no dia a dia, resolvemos várias situações problemas, né? E quando nós, professores, utilizamos os métodos ativos nessa temática, nós estamos levando o nosso aluno a se colocar naquela situação, pensar em estratégias para que essa situação problema possa ser resolvida. Falando sobre situações, nós podemos levantar vários cases, como, por exemplo, situações problema na área da saúde, situação problema na área da educação, situação problema na área das engenharias, na área do direito. São várias temáticas que o professor pode levar essa contribuição para que o aluno pense em como ele pode resolver essa situação. E o mais legal é que, quando o aluno, desde criança, é estimulado a pensar sobre projetos e situações problemas, quando ele chega na idade adulta e na adolescência, ele começa a entender o quanto foi importante esse pensamento, essa didática aplicada na sua infância. Assim como vários autores, né, como por exemplo, Donald Winnicott, que fala muito sobre a aprendizagem e a educação infantil, Henri Vallon, que fala sobre aprendizagem significativa, e entre outros, como Piaget e Vygotsky, que traz para nós, professores, pedagogos e profissionais da área da alfabetização, do letramento ou até do ensino superior nas áreas da licenciatura, eles nos falam o quanto é importante trabalharmos com afetividade dentro da área da educação. De 0 a 7 anos, a criança passa por uma grande transformação, criando elos com a família e com os professores, e principalmente demonstrando interesse para as áreas na qual ele pode se tornar um grande profissional no futuro. Falando sobre método e situação-problema, nós, professores, podemos sim envolver a sociedade e a família na escola. É importante lembrarmos que a sociedade, enquanto um organismo vivo, pode transformar a escola. Sabemos das áreas de vulnerabilidade social que o nosso país passa, né, em diversos setores, mas não podemos deixar de levantar um parabéns para os professores que utilizam métodos ativos em suas aulas, como, por exemplo, utilizando materiais recicláveis. Sabemos que muitas escolas passam por desafios em relação à questão de conteúdo, de materiais, e esse professor tem que se reinventar. Assim como nós nos reinventamos agora, nesse cenário de pandemia. As escolas fechadas, professores em casa, e as crianças também, e os jovens também. Eu tenho dado aulas no ensino superior e eu percebo o quanto as pessoas, né, estão buscando conhecimento, estão desejando aprender, cada um com seus objetivos, cada um dentro da sua métrica de projeto de vida, mas é notável o quanto todos nós queremos algo a mais. Estamos ansiando por momentos melhores, estamos buscando vivenciar situações que nos levem a um prazer. E a educação pode ser esse gancho de transformação. A pedagogia em si, ela é o método de ensino. É como é passado para o aluno esse material didático, que nós chamamos de métodos de aprendizagem, né? Então, eu gosto muito de levar para o lado do significativo, porque se significou algo para mim, se mexeu com as minhas emoções, significou e eu aprendi. E assim é também a criança, o adolescente e o adulto. Então, aulas na qual você simula uma situação problema, aulas na qual você utiliza projetos, o aluno, ele é ativo.
E ele se torna totalmente autônomo e dono do seu processo de ensino e aprendizagem. O professor do século XXI, ele é um professor mediador. Ele é um professor que media o conhecimento, ele é um professor que possibilita para que o aluno tenha engajamento e ele possa pensar nas estratégias necessárias para o seu crescimento. Falar em estratégias, utilizando métodos ativos, e aí a gente para pensar. O que seria ativo? Ativo é justamente isso, estar fazendo, estar produzindo, estar engajado no seu próprio processo de aprendizagem. Quantas universidades federais e particulares ofertam para os alunos projetos? Faz um projeto de pesquisa, utilizando revisões bibliográficas. Faça um projeto em loco, vamos visitar uma empresa, uma fábrica. Isso faz com que o aluno tenha uma outra visão acerca daquele curso no qual ele está fazendo para se formar em nível superior e se tornar um profissional. A área da educação leva o aluno a se transformar. Ele começa de uma forma e no final desse processo ele já está totalmente diferente. Imagine você um desabrochar de uma planta. Do desabrochar, você plantou, você está regando, você colocou um adubo, ela passa pelo processo da fotossíntese e aí ela começa a crescer, começa a tomar força, tomar forma, e assim são todos nós, alunos, que estamos em um processo de aprendizagem contínua e também as crianças, quando nós falamos de alfabetização e de letramento. A BNCC traz hoje um documento norteador que capacita todos os professores que estão atuando, né, no ensino básico, ensino infantil, o fundamental 1 e 2 e também o ensino médio. Será que esse documento norteador que vem com vigência, né, desde o ano passado, será que ele trabalha com projetos? Será que ele oferece situação-problema? E ele oferta também algo muito legal, que é a alfabetização neuroemocional. E eu falo também no meu curso, Tríade da Alfabetização, porque eu penso que capacitar o professor vai dar ferramentas para ele atuar de uma maneira ativa através dos métodos desenvolvidos para que ele alcance resultado com todos os alunos. Através da BNCC, nós podemos entender que as competências socioemocionais são totalmente importantes para que o aluno tenha engajamento com o professor. Assim como alguns autores da área corporativa, eles falam que o time é o reflexo do líder e os alunos são reflexo do professor. Então, se você é um professor que muitas das vezes encontra dificuldade em sala de aula, é um professor que talvez não está engajando seus alunos, é um professor que talvez tenha ouvido muitas reclamações dos pais, vamos repensar a sua prática? Vamos repensar se você está trabalhando de uma maneira engajada e amorosa, utilizando as competências socioemocionais para entender o que esse aluno traz para a sala de aula ou agora para frente da câmera. Porque agora, frente à câmera, a gente consegue mascarar alguns sentimentos, né? Pessoalmente, isso é mais difícil. Mas, partindo desse pressuposto de que ainda estamos tendo aula, mesmo utilizando uma tecnologia remota, será que através da câmera você consegue perceber como seu aluno está? Será que você consegue sentir se ele de fato está atuando de uma maneira voltada para a aprendizagem ou só para o ensino? E aí você me fala, né? Professora Sávia, mas qual que é a diferença se um aluno está pautado só no ensino ou se ele está pautado só na aprendizagem? Tem uma diferença. O aluno pautado no ensino é aquele aluno que está simplesmente seguindo um currículo. Ele vai te entregar atividade, ele vai fazer a sua tarefa, mas ele não está engajado, ele não houve nele uma transformação significativa de emoções.
Agora, o aluno engajado e pautado na aprendizagem é aquele aluno que está envolvido no processo. É aquele aluno que participa junto, que cria estratégias para aprender. Você dá uma tarefa, você dá algumas regras e ele ativamente vai fazer aquilo que você propôs. E aí, o que nós estamos valorizando, pessoal? Estamos valorizando a criatividade e a individualidade do ser, que é algo único e muito sério e muito importante. O professor que conhece o seu aluno por nome, professor que se envolve com o aluno, ele transforma a vida desse aluno, tá? Percebo também que através dos grandes estilos aí de métodos ativos, nós podemos entender que métodos e atividade precisam caminhar juntos. Assim como Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, disse, não é só a educação que vai transformar. A educação transforma um ser e o ser transforma a sociedade na qual ele vive. E eu acredito muito nisso. E pautando-se nas falas de Paulo Freire, não só na Pedagogia da Autonomia, mas buscando entender como que um autor tão antigo, né, de 1970, traz hoje grandes reflexões para o século XXI, como, por exemplo, a educomunicação, a importância da comunicação e a educação juntos. Comunicar, educar e buscar levar o conhecimento. Hoje, o mundo inteiro está conectado através de uma tela de um computador, de um smartphone. Eu estou aqui em Uberlândia falando para várias pessoas que podem estar me ouvindo em qualquer lugar do mundo através de um link. Será que essa tecnologia nos aproxima? Será que essa tecnologia pode transformar o estilo de ensino que nós já sabemos que não foi efetivo na alfabetização? Que houve rupturas, que criou lacunas mentais dentro do processo de alfabetizar? Não sou eu que estou dizendo isso, são os neurocientistas. Eu estou apenas seguindo alguns livros no qual eu li para fazer o meu curso, para pautar o meu curso. E eu tenho plena convicção de que sim, nós podemos melhorar o processo através da neurociência, utilizando os processos da afetividade e das emoções através da sala de aula, tá? Quero trazer um outro ponto aqui importante, que é a questão do professor enquanto mediador do processo de alfabetização ou do processo de conhecimento. Se você é um professor da área da educação em nível superior, se você é um aluno, se você está buscando empreender em uma nova carreira, em uma nova área, hoje, no século XXI, hoje, nessa data na qual nós estamos aqui presentes nesse evento, quantas pessoas querem mudança de negócios? Quantas pessoas estão buscando entender sobre os seus processos? Migração de carreira, né? Muitos, porque chega uma certa fase onde nós nos deparamos com um sentimento de mudança, um sentimento de colocar em prática a minha criatividade. As crianças são criativas por natureza. Você coloca uma criança, às vezes, sentada próxima a uma mesa e coloca uma caneta próxima a essa criança. Ela pega a caneta e ela faz de conta que é um carrinho. Ela pega um brinquedo, um dinossauro, um homenzinho, né? Aí agora nessa era dos super-heróis, né? Ela pega ali o Thor, pega a Mulher Maravilha, e aí o que ela faz? Ela cria falas com esses personagens. Ela começa a brincar com um e outro interagindo. Criatividade, imaginação. Então, quanto mais estimularmos uma educação totalmente pautada na criatividade na infância, melhor será para que nós possamos ter alunos no ensino médio, adolescentes, e alunos no ensino superior totalmente críticos e reflexivos e engajados no seu próprio processo de aprender. Aprender é uma palavra muito bonita, mas será que esse processo de aprendizagem é fácil? Será que é simples? Não, ele é complexo. Ele tem começo, meio e
fim em um determinado tipo de aprendizagem. Depois, há toda uma reciclagem. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é totalmente adaptável, né? Ele passa por uma plasticidade, como tem dito aí os neurocientistas. Então, nós conseguimos nos adaptar às situações, ao meio, ao horário e também à aprendizagem, né? Podemos dizer que, independente de níveis, infantil, fundamental, nível médio, todos nós passamos por essas oscilações onde o nosso cérebro talvez tenha nos confundido. Será que eu estou aprendendo? Será que eu evoluí? Principalmente para os jovens e adolescentes que vão fazer Enem, vestibular, escolher uma carreira. Lembra que eu citei no início a situação problema? É aí que nós, professores, podemos ajudar esses alunos agora. Uma redação na qual fornece uma grande nota para esse aluno, será que ele pensar antes de fazer uma dissertação ajuda ele na hora de fazer o seu texto? A lembrar das palavras, utilizar uma pontuação adequada. Isso é decisivo para um aluno, para que ele consiga até uma bolsa de estudos em uma universidade particular. Quantos alunos não tiveram a oportunidade de entrar numa universidade pública e estão recorrendo ao Enem, ao ProUni e grandes outras fontes de bolsas que o nosso país fornece para que esse jovem tenha acesso ao ensino superior de qualidade? Muitos deles, não é? Então, quando falamos de métodos ativos, nós precisamos repensar a nossa prática desde a infância, tá? Uma outra parte interessante de métodos ativos é a questão do storytelling, que é a contação de histórias. Eu crio um enredo onde eu forneço para o meu aluno peças fundamentais, começo, meio e fim, e eu trabalho com ele esse enredo em sala de aula. Tenho feito isso em algumas aulas no ensino superior e eu percebo que os meus alunos gostam, porque eles sentem à vontade para criarem os seus próprios cenários e fazer uma apresentação de uma determinada história. Falando também um pouquinho sobre criatividade, eu vou trazer uma situação case aqui para vocês. Imagine uma folha A4, onde eu tenha ali uma história conhecida por muitas pessoas. A Branca de Neve e os Sete Anões. Todo mundo conhece essa história. Ou a Rapunzel, né? Ou até mesmo a história dos Três Porquinhos. São contos literários infantis. Todos nós já ouvimos falar, não é verdade? E aí eu trago esse case para você. Imagine uma folha em branco, uma folha A4, uma folha de caderno. E nessa folha, você que já conhece a história, você imagina esses três porquinhos lá nessa folha. E aí você imagina uma cerca onde esses três porquinhos vão estar. Ou você imagina uma mulher que representa a Branca de Neve, uma princesa, e sete anões. Será que se você contar para uma criança a história, ela vai continuar essa história mais ou menos de como você contou para ela? Nós temos aqui uma possibilidade de sim. Mas nós temos também uma possibilidade de trabalhar a criatividade e a imaginação. Eu apenas entrego essa folha para a criança com essas informações, esses desenhos, e eu peço para que ela conte uma história. Eu peço para que ela crie uma história baseada naqueles contos literários que nós já conhecemos. E aí eu peço para que você faça isso com seu filho, com seu sobrinho, com as suas alunas em sala de aula, seus alunos, e você vai se surpreender com o repertório de histórias que vão surgir. Por quê? Porque cada pessoa traz em si a sua singularidade emocional. E através das nossas emoções, a alegria, a raiva, o medo e a tristeza, nós fazemos o quê? Nós criamos situações. Nós imaginamos situações. Então, essa criança, através de uma folha com alguns desenhos, eu crio uma storytelling com ela de uma maneira diferente. Ela vai se sentir totalmente engajada, ela vai se sentir totalmente participante do processo e vai te surpreender com os fatos que ela mesma pode te contar. Essa é uma das ferramentas dos métodos ativos que nós estamos aplicando aí no nosso curso e em algumas escolas também.
Uma outra ferramenta bem interessante é a questão da aprendizagem voltada para os pares, né, que nós chamamos de criatividade. E essa criatividade em sala de aula, que é o criar, o imaginar, depois a inovação, né, nós podemos criar fatos através de situações que já existam. E isso me leva à abertura de possibilidades. Quando eu trago possibilidades para a minha sala de aula, todos os alunos querem participar, porque eu estou envolvendo e eu estou dando oportunidades de fala. O quanto é interessante quando você é ouvido. Todos nós queremos ser ouvidos, né? E na sala de aula não seria diferente. Nesse cenário de pandemia, às vezes a gente se depara com alguns alunos com a câmera fechada, né? Somente ouvindo ali o professor. E aí, quando a gente pede para abrir a câmera, fica uma bagunça. Não, professora, eu não estou arrumada, deixa eu me arrumar aqui para poder aparecer na câmera. E aí, às vezes, se sente um pouco desconfortável. Será que esse aluno foi estimulado na infância, a oratória? Será que você, que às vezes se sente um pouco tímido para falar em público, será que você foi estimulado a criar, a imaginar e a inovar lá na infância? Entendam, pessoal, que hoje a base precisa ser mudada e nós só podemos ter uma educação totalmente diferente do que nós já vimos até agora é através da educação infantil, mudando esses paradigmas, quebrando e ultrapassando todas essas barreiras que nos limitaram. Limitaram os nossos pais, nos limitaram e talvez pode estar até limitando as crianças que estão aí na sociedade nessa geração Z, né? Que é uma geração pautada em projetos de vida, são até um pouco iliderados, gostam de autonomia, gostam de serem porta-voz, mas será que essa geração Z está totalmente engajada com a sustentabilidade do planeta? Com a sociedade? O respeito mútuo pelas pessoas? Quando não estiverem mais aqui, como você quer ser lembrado e lembrada? Esse é o legado que você deixa. Será que essa geração Z pensa nisso, nessa estratégia de uma vida? São indagações, são perguntas que nós vamos buscando, né, transformar para que as nossas plantações de agora venham nos dar grandes frutos amanhã. Um outro ponto que eu queria falar também para vocês, que é bem, bem sério, bem importante, é a questão do empreendedor. Às vezes a gente fala em empreender, eu preciso ter capital de giro, preciso começar a empreender como? Será que às vezes, se você parar para ouvir os seus próprios pensamentos, você não consegue criar? Você não consegue inovar? Aprendizagem criativa, né? Numa empresa que trabalha diferente, como por exemplo agora, quantas empresas se adequaram a esse cenário de pandemia, utilizando deliveries, entregas, ponto .com, né? Criaram aí empresas virtuais. O professor mediador, que é o objeto dessa palestra de hoje, no qual a gente está falando muito sobre métodos ativos e a criatividade, eu penso que ele tem grandes ferramentas nas mãos para transformar a sociedade de hoje, que é através do professor empreendedor. Um professor que visa trabalhar não só para que a aprendizagem aconteça, mas que ele também tenha ferramentas necessárias para que o ensino que ele vai criar venha ser um ensino não de dominação, mas de libertação para os alunos. Crianças, jovens e os adultos buscam entender desde cedo os seus processos. E o quanto é bom nós sermos reconhecidos. Fez uma atividade, fez uma tarefa e você recebe um joia, uma nota 10. Antigamente a gente colocava estrelinha no caderno, né? Não sei se ainda hoje acontece isso no ensino infantil, mas a recompensa, ela é muito importante. Assim como nós vimos, né, na teoria do behaviorismo, através do autor Skinner, o que seria ali o meu estímulo e o meu reforço? O que seria essa recompensa? Quando nós paramos para pensar, será que você, professor, está empreendendo? Ou será que você está parado no tempo?
Agora nós temos aí um ensino híbrido, o Edu Comunicação, que vem muito forte, trazendo para nós acesso a grandes ferramentas, como, por exemplo, o Kahoot, né, o ABBlock, que são ferramentas e sites que possibilitam novas ferramentas em sala de aula, para que o aluno aprenda a gamificação, a robótica, né? A internet das coisas está aí, ao nosso acesso. E dentro de sala, será que nós vamos ficar tradicionais, usando um giz, usando um pincel, usando só um retroprojetor com o PowerPoint? Será que nós podemos trazer novas ações criativas para a sala de aula? Será que nós podemos transformar através das emoções? Em breve, vou lançar o meu livro, Aprendo com as Emoções. São contos literários que trabalham a forma da criança lidar com as suas próprias emoções, em casa e em sala de aula. São alguns cases, está no forno, já já vai sair para vocês. E é uma contribuição também para que grandes transformações aconteçam em sala de aula e no processo de ensino e de aprendizagem. Quantos de nós sofremos violência na infância? Através de, às vezes, um pai muito autoritário, de uma mãe meio narcisista, de um professor que não te dava voz. Quantos de nós temos ainda traços de um passado que não foi tão legal na escola? Bullying, né? Quem não sofreu um bullying, né, gente? Todos nós tivemos aí algumas críticas e também as fizemos, com certeza. Então, é saber trabalhar isso, é saber lidar com essas críticas, com essas emoções, para que o processo de aprender não fique só na sala de aula, que ele saia da sala de aula, que ele vá para a sociedade e que através dos movimentos criativos, como esse dia de hoje, como esse evento tão grandioso e tão importante, possa ser abraçado por toda a sociedade. Você pode criar, eu posso criar. Quantos de nós temos criatividades guardadas em gavetas mentais? Vamos abri-las, vamos colocá-las em prática, porque eu posso garantir que você se surpreenderá com tanta criatividade que você tem se você se desamarrar das críticas que vieram da sua infância. O medo, a incapacidade, achar que não é capaz, que não dá conta. Será que você está passando isso para os seus filhos? É aí que nós temos que nos perguntar se de fato nós estamos transmitindo um conhecimento positivo para um reforço nota 10, ou se eu estou simplesmente repassando aquilo de negativo que eu tive na escola e não estimulando a criatividade. Às vezes, quando você está em casa, uma mudança de móvel ali demonstra que você tem uma criatividade para uma decoração. Às vezes, você separa algumas coisas que você vai fazer doação para uma instituição, você percebe que você é criativa. Muitas vezes nós estamos nos deparando com situações corriqueiras do dia a dia, que não nos levam à criatividade, porque nós fomos tolhidas lá no passado. Mas é aí que vem a grande sacada, que é de fato olharmos para dentro de nós, entendermos esses novos métodos ativos, a busca por um conhecimento constante, valorizar a educação, valorizar o saber, valorizar as pessoas que estão próximas a você e que valorizam o seu conhecimento e fazer com que essa ação criativa saia cada vez mais do papel e venha a te levar a ser uma pessoa totalmente feliz, um ser humano na sua potencialidade integral, voltado para um sistema que seja, de fato, satisfatório para as suas conquistas, não só financeiras, mas educacionais, sociais, de uma cidadania onde oferte cultura gratuita, lazeres não pagos, quantas coisas nós gostaríamos de fazer e que agora nós não podemos. Ir num simples parque, fazer uma caminhada, respirar um ar puro, não é? Então a gente passa a dar valor em pequenas situações. E é aí que gera os sistemas criativos em nós. É um brainstorm, né? É eu pensar e ter ali grandes tempestades de ideias, buscando entender a mim mesma. Onde eu estou hoje? Onde eu quero chegar? Será que utilizando métodos ativos eu não consigo ter uma vida diferente? Buscar ensinar os meus alunos de uma maneira mais amorosa, mais afetiva, valorizando as emoções, envolvendo a família?
Quantas crianças gostariam de ter o reconhecimento do pai em uma tarefa? Muitas das vezes ele não tem. E você, professor, pode ser esse agente, pode ser esse transformador, porque às vezes esse aluno só tem você como referência positiva. Então, nós temos que sim empregar amorosidade, utilizando métodos revolucionários que a própria tecnologia nos fornece, que a criatividade nos fornece, utilizando materiais que você tem, fazendo o que você pode no dia de hoje, utilizando aquilo que você tem de melhor, que é o seu pensamento positivo e a sua criatividade. Já extrapolei um pouquinho aí o meu tempo. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar dessa live, de participar com vocês. Muito obrigada a todas as pessoas que me apoiaram, a todas as pessoas que me valorizaram, que acreditam no meu método de ensino. Muito obrigada e um abraço a todos. Fiquem com Deus e aproveitem o restinho de feriado do dia de hoje. Um abraço, pessoal. Até mais.